Olá de novo. Neste último vídeo, nós vamos ver dois pontos. Primeiro, algumas situações de referência e no segundo ponto, nada mais é do que discutir alguns exercícios. Bom, em ciência é muito comum adotarmos situações de referência. E aqui eu tenho duas. A primeira é condições normais de temperatura e pressão, conhecida como CNTP. Quando a gente fala que um gás está na CNTP, está subentendido já que a pressão vale 1 atm e a temperatura 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Cuidado, 0. Então, falou CNTP, já está subentendido esses dois parâmetros. Condições ambientes é uma outra situação. Pressão 1 atm, a temperatura é 25 graus. Cuidado para não confundir. CNTP é 0, ambiente 25. Olha esse problema. Um problema bem simples. Eu tenho aqui uma quantidade fixa de gás, ocupando um volume de 4 litros, temperatura 273 graus Celsius, pressão 6 atm. Aqui pressão 1. Eu quero saber qual o volume ocupado pela mesma quantidade de gás na CNTP. Se está na CNTP, então a pressão vale 1 e a temperatura 273 Kelvin. Primeiro vou transformar essa temperatura em Kelvin. Vou somar 273, 273 mais 273, 546 Kelvin. Agora eu tenho a mesma quantidade em duas situações. P1 V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Substituindo aqui, pressão 1, 6, volume 4, temperatura 546. Pressão na segunda situação, 1, que é CNTP. Volume, eu quero descobrir. Temperatura 273 e faz essa conta. Aqui embaixo eu vou dividir, na verdade eu vou multiplicar os dois lados por 273, então aqui dá 1 e aqui dá 2. Agora 6 por 2 dá 3, 3 vezes 4, isso vai dar 12 litros. Esse é o volume litros, porque o volume inicial é em litros, então eu vou descobrir o volume em litros também. Tudo bem? Agora um probleminha. Unicamp. Uma garrafa de 1,5 litros indeformável, volume constante, foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura 27 graus. Em seguida, esta garrafa foi colocada ao sol e, após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 graus e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão. A pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica era de... Bom, vamos entender o problema. Primeiro, ele tinha uma garrafa aberta. O que vale a pena você lembrar? Lembrar não, algo novo. Quando você tem um frasco aberto, a pressão interna é igual à pressão externa. Como a pressão ambiente é 1 atm, dentro da garrafa a pressão vai ser 1 atm também. Aí ele coloca a tampa. Não é porque ele colocou a tampa que a pressão vai mudar. Então eu tenho uma garrafa com uma pressão interna de 1 atm, temperatura 27 graus. 27 graus, soma 273, isso vai dar 300 Kelvin. Como ele fala que a garrafa é indeformável, o volume é constante, então vou desconsiderar o volume. Aí ele deixou essa garrafa ao sol. O que aconteceu? Ela aqueceu. Ela foi para 57 graus Celsius. Transformando isso em Kelvin, soma 273. 330 Kelvin. E a pressão aumentou. Ele quer saber qual vai ser essa pressão, a pressão que vai expulsar a tampa. Bom, eu tenho a mesma quantidade, porque o frasco está fechado, em duas situações. Então, P1, V1, T1
P2, V2, T2. Como o volume é constante, V1 vai embora com V2. Pressão 1. Temperatura 300. Pressão 2 eu quero descobrir. Temperatura 330. Passando 330 para cima, 330 dividido por 300, isso é igual a P2. Vou jogar P2 para esse lado aqui. Fazendo essa conta, isso vai dar 1,1 atm. Então, essa é a pressão dentro da garrafa no momento que a tampa é expulsa. Uma perguntinha rápida. Legal, a tampa foi embora. Aí a garrafa ficou aberta. Qual será a pressão com a garrafa aberta? Se você responder 1 atm, você está certo. A garrafa está aberta, a pressão interna é igual à externa, então a pressão volta a ser o que era 1 atm. Tudo bem?